Eu me sinto honrado, né, de fazer parte desse ministério. Me sinto honrado de estar aqui na casa do Senhor, trazendo a palavra e vendo a visão que Deus tem dado para a nossa casa, através dos nossos pastores presidentes, Alcemar e Marisete, aonde eles têm intensificado, olhado para a nossa casa, olhado para a nossa igreja, investindo no templo, né? Mas também investindo no espiritual, que é no futuro dessa casa, com a nova geração. E quão gostoso foi de manhã ouvir aqui a Thaís pregar. Quão gostoso é você ouvir um jovem pregar, 24 anos, 23 anos, 25 anos, porque a nossa juventude, ela carece de exemplo. O nosso povo carece de exemplo, de pessoas que estão lado a lado, de pessoas que estão bem próximas da gente, para nos ajudar na nossa caminhada. Nós precisamos de referências. Nós precisamos de referência. E quem foi a sua referência? Quem é a sua referência? Nós temos Jesus como referência. Como referência maior é o Pai. Mas qual é a tua referência que te ajuda aqui na terra? Quando você precisa de uma palavra, quando você precisa de um afago, quando você precisa, sabe, desabafar, com quem que você fala? Com quem que você fala, meu querido? Nesta noite, nós vamos falar, nosso tema é Caminho 2023 através da visão de Deus. Caminhando através da visão de Deus. Interessante que nós temos um grupo de conexão. E dentro do grupo de conexão, eu preparei 2 estudos no decorrer dessa semana, das semanas anteriores, e o primeiro foi começando o ano de 2023 através de oração. Quantos aqui têm participado da oração de terça-feira? Tem sido uma bênção. Terça-feira tem, sabe, o maná do Senhor, derramado o Espírito Santo, tem estado aqui, o Senhor tem se feito presente no nosso meio. A cada terça-feira você sente a presença do Pai. Se você puder, venha participar. Você vai sair daqui renovado. O segundo tema foi: deixe o passado para trás, vivam o novo de Deus. Nós, geralmente, começamos o ano, estamos em janeiro ainda, falando, né? Olha, esse ano eu vou planejar, vou orar mais, vou buscar mais o Senhor na palavra, vou ler mais, vou fazer uma academia, vou fazer uma dieta, vou fazer um estudo, vou fazer uma pós-graduação, ou vou fazer a minha faculdade, ou vou fazer o seminário. Começamos cheios de projetos. E o ano ele vai passando, e quando você olha para trás, o que aconteceu? Você não fez nada. Nós não fizemos nada. E aí? O que nós podemos fazer? Querido, vamos tomar uma decisão. Toma a decisão de fazer. Toma a decisão de começar. Então, esquecemos o passado e começamos a fazer coisas novas. Porque senão, o passado ele fica nos prendendo. O passado é apenas para lembrança. Amém? E nós precisamos ter o novo de Deus em nossas vidas. E agora, para ter o novo de Deus, temos que ter a visão do Pai. A visão do Senhor sobre nós. Eu queria ler 1 Coríntios 2:9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Olha que lindo! As coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu. Querido, se você já teve uma experiência com o Senhor, se você já teve algo com o Senhor falou com você, ao teu coração, o Senhor está falando para você nessa noite: você ainda não viu o que eu tenho para você, você ainda não sentiu o que eu tenho para você, que eu tenho algo grande para você, eu tenho algo para você dar frutos, mas eu tenho algo para você caminhar comigo. Eu preciso caminhar com você, eu preciso te dar experiência, eu preciso te forjar no meio da caminhada, te preparar no meio da caminhada, para que o meu propósito na tua vida seja cumprido. Só que nós, em alguns momentos, nós não entendemos os propósitos de Deus, mas Deus tem que nos preparar. Ele nos coloca em situações que são situações que nos preparam, e Ele quer saber como nós nos comportamos. Como você tem se comportado? Como eu tenho me comportado? Porque em muitos momentos as pessoas olham, né?
Aí fala assim, poxa, que bacana, ele está falando para mim, né? Não, primeiro eu estou falando para mim. Significa que eu fiz vários projetos e não cumpri. E Deus fala, ó, chegou a hora de você fazer os teus projetos alinhados com a minha visão. Chegou a hora de você fazer a minha vontade e você caminhar lado a lado comigo. E aí você vai ver que eu tenho coisas grandes para poder desenvolver na sua vida. Isso é maravilhoso. Quando ele fala isso, nós ainda não imaginamos. Quantas experiências vocês tiveram? Temos aqui nossos pastores também, Alvira, Solange, Anselmo, né, o Rui, não sei se eu vi mais alguns, mas me perdoem se estiverem aqui, mas eles já tiveram muitas experiências com o Pai, experiências maravilhosas, mas eu te digo, vocês ainda não viram e não ouviram o que o Senhor tem para cada um de vocês, o que o Senhor ainda tem para fazer na vida de vocês, o que o Senhor ainda tem para poder, sabe, fazer o reboliço, fazer algo extraordinário. E tem algo tremendo nesse ano de 2023 que eu não sei o que é ainda, mas Deus tem falado comigo no meu coração que tem o transbordar dele sobre a nossa igreja. Tem algo tremendo nesse ano de 2023. Não é esse o templo aqui, ó, maravilhoso. Esse templo ele faz parte. Mas o templo que o Senhor quer trabalhar nesse ano é o templo do Espírito Santo, que é cada um de vocês. É esse que o Senhor quer trabalhar, é esse que o Senhor quer modificar, é esse que o Senhor quer transformar, para que a glória dele seja manifesta no meio do povo. É esse, querido. Abra o teu coração, abra a tua mente, renova a tua mente com coisas boas, medite na palavra, ore ao Senhor. Busque pessoas que te ajudem na tua caminhada, sabe? Olhe para as pessoas que estão ao teu redor. Se são pessoas que te fazem crescer, caminhe com elas, continue caminhando com elas. Mas se são pessoas que te desviam, são pessoas que estão te levando para o mau caminho, separa delas. Jovem, toma cuidado. Toma cuidado, que nós sabemos o quão difícil é a vida de hoje, as oportunidades que aparecem. Mas, meu querido, Deus tem algo tremendo para você. Deus tem um futuro brilhante para cada um de vocês. Deus tem um chamado para cada um de vocês. Que esse chamado possa se acender dentro do teu interior, dentro do teu coração, nesta noite. Amém? E eu coloquei algo aqui que é visão e caminhar por vistas, não é isso? Caminhar por visão é diferente do que caminhar por vistas. Vamos começar por caminhar por vistas. Caminhar por vistas, o que é, querido? É somente aquilo que o teu olho pode ver. É uma visão limitada. É aquilo que teus olhos olham e falam, já está bom. Não. Nesta noite Deus quer que você caminhe pela visão. O que é visão? Visão é futuro. É uma visão ilimitada. Você não sabe o que o Pai tem para você, mas você acredita, você caminha. Alguém falou aqui em fé. É isso, querido, é fé. É caminhar diante dos propósitos de Deus para a tua vida. Tem pessoas nessa noite que precisam caminhar pela visão de Deus. Cada um de nós, eu preciso. Esse ano, eu preciso caminhar pela visão de Deus. Por quê? Porque eu sei que tem algo tremendo para cada um de nós. Existem pessoas que são visionários. Temos vários empreendedores visionários. A juventude gosta de um aparelho celular aí que tem uma maçã, né? Eles gostam. Só que esse camarada, ele foi um visionário. Ele, na época, ele olhou para o telefone e falou assim, eu quero um telefone sem teclado. Aí o pessoal olhou para ele e falou assim, tu é maluco, tu é doido, telefone sem teclado não é possível. Ele foi lá e falou, mas eu quero um, vamos trabalhar em cima disso. Depois ele falou assim, eu quero um telefone com um botão só, não quero mais do que um botão ali na tela dele. Aí foram e desenvolveram. Aí ele olhou para o telefone e falou assim, bom, agora esse telefone, eu quero um telefone menor, porque esse telefone está grande, eu quero um telefone menor. Aí os engenheiros olharam um para a cara do outro, falaram assim, mas não é possível diminuir esse telefone. Aí ele falou assim, me dá um balde de água. Aí pegaram um balde de água, deram para ele, ele pegou o telefone e jogou dentro do balde de água. Aí o que aconteceu? Começou a borbulhar.
Aí ele só falou o seguinte: se entra água é porque tem ar, se tem ar ele pode ser diminuído. Então ele pode ser, vocês podem trabalhar que vocês vão conseguir. Um olhou para a cara do outro e foi fazer o quê? Foi diminuir o aparelho e conseguiram fazer isso, né? E o que Deus nessa noite tem falado com você? O que Ele tem dito que de repente é possível para fazer e você olha para Ele e fala assim: não, não é possível, Senhor. Quantas coisas Deus tem falado com vocês, tem falado comigo, para fazer algo e nós não fazemos, porque nós achamos que não é possível, nós achamos que não temos condições de fazer. Será que Ele tem feito ou falado alguma coisa com você? Será que realmente não é possível? O que está faltando para a gente? Está faltando a gente orar mais? Está faltando a gente acreditar mais? Está faltando, de repente, a gente liberar perdão para alguma pessoa? Está faltando, de repente, você ser modificado em algo? O que precisa ser modificado no seu interior? O que precisa ser modificado no meu interior? Você está disposto a ter essa modificação, essa transformação de Deus? Será que nós estamos dispostos? Será que estamos dispostos a ouvir o que Deus tem para cada um de nós? Para nos ajudar a compreender um pouco essa visão de Deus, eu extraí aqui 4 exemplos na Bíblia para nos ajudar nessa caminhada. O primeiro dele foi Moisés. Visão de Moisés dada, né? Visão de Deus dada a Moisés. Eu convido, tem lá Números 13, de 1 a 2, fala assim: e o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento da terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Olha a visão que Deus dá a Moisés. Envia alguns homens em missão de reconhecimento da terra. E ele fala: terra que dou aos israelitas. Essa foi a visão que Deus deu para ele. E aí? Deus falou com ele. Deus não pediu nenhum relatório a Moisés. Deus, Ele apenas falou assim: vai lá olhar a terra, dá uma olhadinha nela, para ver se vocês se animam, voltem aqui para a gente possuir, porque essa terra é de vocês. Quando o pai que tem filho aqui, geralmente ele fala assim: vamos em tal lugar. O que o filho faz? Vai. Ele olha para as circunstâncias? Não, porque ele acredita no pai. Ele não olha na circunstância, ele vai, se entrega. Se o pai falar assim: pula meu filho, tem essa altura aqui, o pai está ali embaixo, e fala assim: meu filho, pula aqui. O que o filho faz? Ele pula, porque ele confia. E por que quando o pai fala com a gente, nós queremos dar uma ajudinha ao pai, queremos dar uma ajudinha a Deus? Deus, Ele não precisa da nossa ajuda, Ele precisa apenas que a gente acredite nele, confie nele, se entregue, se lance nele. É disso que o Senhor precisa de cada um de nós. E Ele tem lá, Ele quer algo tremendo para a gente. Então a ordem dada por Moisés aos servos, só para vocês poderem entender o que nós estamos querendo dizer. Números 13, 17 e 18. Quando Moisés os enviou para observar a Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos. O Senhor pediu isso a Moisés? Ele não pediu isso a Moisés. Mas a nossa natureza humana, mas a nossa natureza carnal, o nosso olhar por vistas, nos faz olhar as circunstâncias, nos faz ter medo, nos paralisa, nos impede de prosseguir, nos impede de conquistar. Isso é algo que acontece e é natural porque nós caminhamos e enxergamos com as nossas vistas e achamos que podemos pela nossa
força. Nós não podemos nada pela nossa força. Nós não podemos caminhar assim. Qual a direção que Deus tem dado para a nossa igreja? A nossa igreja está vivendo um momento muito peculiar e muito bacana. O ministério de louvor completamente renovado, com músicas aqui, com instrumentos, né, com uma ornamentação aqui maravilhosa, com a bateria muito bacana, com os levitas aqui se preparando, vindo para cá de tarde, ensaiando, estando aqui, com um banco reformado, com um templo lindo. Deus tem dado essa visão para essa casa. Só que Deus deu essa visão para o nosso pastor Acemar. E quando nós olhamos por vistas, nós olhamos e falamos: será que precisa disso? O que será? Para que eu ter aquele telão? De repente só isso aqui não seria bom? De repente, para que isso ou para que aquilo e tal? Queridos, caminhe pela visão que Deus deu ao teu pastor. Se tu está nessa casa, caminha diante da visão que Deus deu para ele. Esteja unido, esteja aliançado com essa casa. E estar aliançado é você acreditar também naquilo que teu pastor acredita. Esteja com ele, caminhe lado a lado. Está difícil, tá? Mas se você estiver próximo dele, se você estiver disposto a ajudar, vai ficar menos difícil. Não é questão de ficar mais fácil, vai ficar menos difícil. Mas, no meio disso tudo, Deus levanta alguém que acredita e compreende a visão. Números 13, 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Olha que coisa maravilhosa. Seja o Caleb, aquele que olha, não com a vista, mas olha pela visão. Aquele que olha o sobrenatural, aquele que acreditou na palavra que Deus deu. Seja o Caleb. Ajude-nos. Precisamos de vocês, Calebes. Quantos Calebes? Será que eu tenho Caleb aqui essa noite? Será que eu tenho pessoas que estão diante desta visão, que estão, aliançado com essa casa? Nós precisamos de pessoas que acreditem no propósito. O propósito ele é muito maior, querido. O propósito aqui só está apenas começando. Nós estamos preparando algo tremendo. Imagina se um agricultor, eu estava hoje vendo um programa e estava mostrando a seca em determinadas regiões do país, tudo ruim. Só que os agricultores falam: não, nós estamos preparando o campo, estamos arando o campo para poder colher soja, colher milho, colher as outras coisas. E aí ele falou: nós temos que ter essa esperança que nós vamos ter uma colheita. Imagina se eles olhassem somente para as circunstâncias, para as dificuldades. Para onde você tem olhado? Para onde você tem dado importância na sua vida? Você tem olhado com os olhos carnais ou com os olhos espirituais? Precisamos aprender a olhar com os olhos espirituais. Amém? Promessa ao segundo homem, promessa de Deus a Abraão. Em Gênesis 2, de 1 a 3, fala assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. O 3, abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados. Deus faz essa promessa para Abraão, Gênesis, no capítulo 12, do versículo de 1 a 3, aonde Abraão tinha 75 anos. Sarai, sua mulher, tinha 65. Deus falando que ele ia ser grande. O povo dele seria abençoado através dele. Deus falou diretamente isso com ele. Então, o que ele falou? Falou assim: querido, vai ser algo maravilhoso, tem algo tremendo para a tua vida. Tem algo tremendo, João, Paulo,
Emanuel, tem algo tremendo para cada um de vocês. Acredita, espera a promessa. A promessa tem o seu tempo certo para ela se cumprir. Só que nós somos impacientes. Nós geralmente no nosso dia a dia somos muito impacientes. Queremos as coisas para ontem. Nós não queremos esperar o tempo para ganhar. Imagina a criança, quando o pai fala assim: eu vou te dar um presente. No final do mês, ela passa o mês inteiro cobrando o pai, né? Vai me dar o presente? Quando vai ser? Assim somos nós. Quando nós não ultrapassamos, não esperamos a promessa e fazemos na nossa vontade. Mas não é isso que Deus quer. E aí, o homem vem ajudando a Deus, né? Gênesis 16, 1 a 4. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia, chamada Agar. Disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abraão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Queridos, olha o homem ou a mulher ajudando a Deus. Deus pediu ajuda? Deus não pediu ajuda. Deus falou o quê? Olha, você vai ser grande, de você eu vou fazer uma grande nação e vai sair o filho da promessa. Só que ele olhou para ele, 75 anos, a esposa 65, 10 anos se passaram, 85, a esposa com 75, falou assim: como é que vai sair? Como é que nós vamos gerar o filho da promessa? Será que Deus, será que ele não ia dar um jeitinho? Será que não seria te colocar lá com a minha serva egípcia? Bom, e aí nasceu Ismael, que não era o filho da promessa. E queridos, por conta dessa atitude de Abraão, nós temos até hoje uma guerra lá entre o povo de Israel e o povo palestino. Por quê? Está lá, desobediência. Então o que a gente aprende aqui? A desobediência, ela traz consequências. Que nós possamos andar em obediência ao Pai. O nosso Pai, Ele é maravilhoso. O nosso Pai quer o melhor para cada um de nós, mas Ele também quer que nós sejamos obedientes a Ele, que nós possamos caminhar junto, lado a lado com Ele, porque Ele tem algo tremendo, mas Ele só pode fazer se você esperar o tempo dEle. Que possamos esperar o tempo de Deus, né, para a gente poder caminhar. Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Querido, teu Deus Ele cumpre. Teu Deus Ele age no momento certo, quando você estiver preparado. Não adianta você estar pedindo bens, está pedindo uma série de coisas. Uns pedem bênçãos espirituais. Continue pedindo os dons espirituais para o Senhor, mas busque os dons espirituais. Busque, ore ao Senhor pedindo isso. Venha para a oração para você poder, sabe, buscar também, estar junto, buscando o que Deus tem, as armaduras do Senhor. Amém? Gênesis 17, 16, 17. Eu o abençoarei também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu o abençoarei, e dela procederão nações e rei de povos. Abraão prostrou-se rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Deus foi no improvável. Deus foi e fez nascer o filho da promessa, que foi Isaque. No momento certo, na hora certa, Deus fez. Mas o interessante que às vezes a gente não se atenta é que até chegar esse momento, Deus foi preparando Abraão, Deus foi preparando Sara. Até o nome deles mudou. Era Abrão, era Sarai. Agora ele mudou, ele é Abraão e depois ele é Sara.
Deus mudou porque Ele queria fazer coisas novas. E coisas novas, elas começam também pelo nome. Aqui Ele fez coisa nova com Ele mudando, porque Ele queria determinar algo na vida deles. E Deus quer, nessa noite, determinar algo diferente na nossa vida. Ele não precisa mudar nosso nome. Ele não precisa disso. Mas Ele precisa sim, que nessa noite nós possamos mudar o nosso interior. Que nós possamos mudar o velho homem e nascer de novo. Que cada um possa ter essa consciência. Que cada um possa fazer um exame de consciência. De saber aquilo em que não, evita entrarmos na plenitude de Deus. O que faz? O que nós precisamos para estar próximo do Pai? O que nós precisamos para estar no centro da vontade de Deus? Deus nessa noite, Ele quer falar conosco. E o processo em nossas vidas, validará o propósito que Deus tem para mim. Ele valida o propósito para você. O processo que você passa é para validar o propósito que Deus tem para cada um de vocês. Qual o propósito que Deus tem na sua vida? Você já parou para pensar? Você já refletiu qual o propósito que Deus tem para você? Eu estava refletindo no propósito que Ele tem para mim, e estava olhando para o meu processo, estava olhando para o meu preparo. O processo, ele é o preparo, para que o propósito dele venha se cumprir. Enquanto nós não estivermos preparados, o propósito dele não se cumpre. E para falar um pouco sobre isso, nós temos em 1 Samuel 17, 25, de 24 a 25, parte A. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. Essa é uma história famosa que praticamente todo mundo conhece, de Davi e Golias, onde Golias estava afrontando o povo de Deus há mais de 40 dias, mais ou menos 40 dias. E aí ele falou: quem é esse que vem afrontar o exército do Deus vivo? E todo mundo olhava um para o lado do outro e falava: mas Davi, fica quietinho aí, Davi. Caramba, tem um outro ali que é teu irmão, que é forte, é grande, você franzindo. Tem um outro ali que, poxa, é hábil na batalha. Tem um outro ali que, cara, mas está todo mundo aqui quietinho, todo mundo com medo, e você está falando isso, ele vai matar a gente. Começaram a olhar para as circunstâncias. Só que Davi olhou e falou assim: não, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que me livrou do leão, eu tenho um Deus que me livrou do urso, eu tenho um Deus que me fez chegar aqui, eu tenho um Deus que vai me dar esse gigante, vai me dar ele, eu vou derrotá-lo. Olha que tremendo isso, gente. Só que quando Davi passou e matou o leão, lá tirou o urso, ele sabia que ele ia enfrentar um gigante? Ele sabia que ele ia ser usado para isso? Ele não sabia. Isso foi um processo na vida dele, e o propósito do Senhor iria se cumprir, até que chegou a esse momento, aonde ele perguntou, qual é a recompensa que o rei dará? E alguém falou, olha, tem bastante coisa lá, ele vai dar o reinado, você vai ter direito, olha, tem a filha, olha, tem isso, tem muita coisa. Ele falou assim: é mesmo, olha que legal, você vai deixar de pagar imposto. Opa, já pensou se fosse assim hoje? Tu vai deixar de pagar imposto, não vai pagar mais não. Hoje o que mais a gente faz é pagar imposto, Então, ele vem falando e vai comentando sobre isso. O problema, gente, ele é grande, mas a nossa vida, ela é transformada. Nós olhamos para o problema, mas não temos coragem de dar o primeiro passo para enfrentar. Problema é problema. Problema, você tem que tomar decisão e enfrentar. E olha, se tem muitos, comece pelo primeiro. Enumere as tuas dificuldades. Enumere quais são os mais importantes dentro da sua ótica.
Enumere aqueles que têm tirado teu tempo. Enumere aqueles que têm roubado o teu tempo com a tua família. Enumere aquele que rouba o teu tempo com Deus. Enumere aqueles que têm te afastado dos teus entes queridos. Comece a fazer isso, comece a enumerar. E você começa a definir um objetivo. Olha, eu quero chegar daqui 2, 3 meses resolvido pelo menos com essa situação. Busque sabedoria, busque conselhos com pessoas, busque conselhos com teus pais, busque conselhos com teus pastores, busque conselhos com pessoas que você entende que pode te ajudar nessa sua caminhada. Busque revelação do Pai. Amém? Pessoas que resolvem os problemas estão geralmente a um passo à frente. Geralmente elas estão bem à frente, assim como aconteceu com Davi. E fazendo isso, vem o agir de Deus sobre nós. Fazendo isso, o Senhor, fazendo isso, nós liberamos o agir de Deus. Temos os passos, tem um preparo para que Deus haja, tem um preparo para que Deus possa fazer o sobrenatural, fazer a transformação. Em 2 Reis 6, 15 e 16 diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão convosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha que tremendo. O que podemos trazer aqui de lição, o que a gente aprende aqui, né? Nós somos dotados de sabedoria humana. Deus nos dota de intelecto, mas Ele quer que a gente caminhe na visão espiritual. Ele quer que nós tenhamos algo diferente. Ele quer que o bom perfume dele seja exalado através de nós para as pessoas que estão ao nosso lado, para as pessoas que vivem ao nosso redor. Eles querem que eles querem que vocês, eles querem que cada um de nós possa ser um agente de mudança, um agente transformador de vida, um agente que leve paz, que leve harmonia, que leve uma esperança para o próximo. Ele quer isso nessa noite. Ele quer isso de cada um de nós, que nós possamos ser esse agente de mudança, que vocês possam ser esse agente de mudança. Olha no seu trabalho. Como é que tem sido no seu trabalho? Deus, Ele quer fazer algo tremendo em você lá. Deus, Ele quer te usar. Muitas pessoas às vezes querem pregar, ou querem ministrar, ou querem fazer alguma coisa, mas de repente teu ministério está lá no seu trabalho. E como tem sido a pregação da sua vida? Como tem sido a pregação de nossas vidas? Como é que nós temos pregado Jesus em nós? Como é que nós temos vivido isso? Como? Deus tem uma visão para a nossa igreja. É uma visão sobrenatural. Aqui nessa casa há espaço para todos, querido. Tem espaço para todo mundo. Se você perguntar aos ministérios aqui, sair perguntando, está precisando de gente? Todo mundo vai levantar a mão e falar assim: olha, estou precisando. Alguns ministérios você precisa passar realmente por um crivo, por uma seleção. Imagina, dependendo do ministério, você vai ficar exposto, porque você não tem aquela habilidade. De repente você vai ter que ser treinado, de repente você vai ter que ser capacitado, mas tem pessoas que estão dispostas para poder fazer isso. Mas tem outros ministérios. Na ação social, você precisa de gente na ação social para poder ajudar na entrega de cestas. Você precisa de gente no diaconato, você precisa de gente no GC, nos pequenos grupos. Nós precisamos de lares para poder pregar o evangelho, para poder ali naquele local o nome do Senhor ser glorificado e vidas serem transformadas. Nós precisamos de líderes, precisamos de facilitadores.
precisamos de pessoas, precisamos de bateristas comprometidos com a obra do Senhor, precisamos aqui de outras, pessoas. Você tem alguma habilidade? Não esconda a sua habilidade. Não esconda, querido. Se apresente. Se apresente como um soldado para Cristo, porque você vai servir na casa do Senhor. Amém? Amém? Então, quem tem esse desejo no coração, sabe, que vocês possam refletir nesta noite e olhar e se apresentar. Primeiro se apresente para o Pai Celestial. Depois procure um líder dessa casa. Ele vai te receber com todo carinho, com todo amor. Ele vai estar próximo de você para te ajudar na sua caminhada. Amém? Chegou a hora então de agir. Quantos de nós queremos agir? Quantos de nós queremos a colheita? Olhamos e ficamos alegres. Quantas pessoas aceitam Jesus? Quantas pessoas vão lá nos pequenos grupos, nos G6? Quantas pessoas nós convidamos e quando ela vem nós ficamos alegres? Só que quando essas pessoas vêm aqui e não recebem uma atenção, como que elas ficam? Nós temos visitantes aqui nessa noite. Temos pessoas que vieram nos visitar. Já recepcionamos essas pessoas. Somos gratos pela sua presença, visitante. Sabe, a sua presença realmente é um grande prazer para a gente. E essa casa, ela estará sempre aberta para vocês. Que o Senhor possa continuar falando com cada um de vocês. Nós temos várias obras nessa casa, temos evangelismo, temos missões, temos escola aqui, Escola que vai começar do seminário, escola de ministerial, não é isso? Escola ministerial. Temos aí a questão do seminário. Então tem muita coisa aqui. Tem cursos para casais, tem cursos que estão vendo aí para filhos. Gente, tem espaço para todo mundo. Se lance na obra do Senhor. Esteja junto conosco. Caminhe junto conosco. Porque nós realmente queremos caminhar com você. Mas queremos que vocês sejam aquele visionário. Nós queremos que cada um de nós possa ter essa ousadia que Caleb teve, de não olhar com os olhos carnais, mas olhar com os olhos espirituais. O Ministério de Louvor, por favor, pode vir para cá. Que nós possamos nessa noite meditar e perguntar ao Pai: Senhor, qual a tua visão? Qual a tua visão, qual o teu propósito para a minha vida? Que o Senhor tenha falado com você, que o Senhor tenha falado contigo de maneira clara, de maneira direta, o que Ele tem para você.